Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de velocidade média. Pedro caminhou 117,45 metros durante 2,25 minutos. Paulo, com a velocidade escalar média igual a 0,81 metros por segundo, caminhou durante 2 minutos e 25 segundos. Calcule. Letra A. A velocidade escalar média de Pedro em metros por segundo. B. A distância percorrida por Paulo em metros. Então vamos começar pela interpretação da questão, Então ele disse que a distância percorrida de Pedro, ΔS, de Pedro, foi de 117,45 metros durante 2,25 minutos. Então o intervalo de tempo de Pedro foi de 2,25 minutos. Ele disse também que Paulo tem uma velocidade, então a velocidade média de Paulo é de 0,81 metros por segundo. E ele disse também que Paulo, para percorrer com essa velocidade, ele gastou um tempo de 2 minutos e 25 segundos. Letra A. Qual é a velocidade escalar média de Pedro? Velocidade escalar média de Pedro em metro por segundo. Então, se eu quero calcular a velocidade média em metros por segundo, a distância tem que estar em metros e o tempo tem que estar em segundos, só que o tempo está em minutos. Vamos transformar esse tempo de minuto para segundo. 2,25 minutos. Regra de 3 simples. 1 minuto tem 60 segundos. Então 2,25 minutos vai ter quantos segundos? X. Multiplicando o meio pelos extremos, 1 vezes x é x, vai ser 2,25 vezes 60. Vamos multiplicar. Deixa o zero por último. C vezes 5, 30, vai 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Vamos baixar esse zero. Uma vírgula, 2 casas decimais. Então tem que colocar uma vírgula, 2 casas decimais. Então o tempo foi de 135 segundos. Então o intervalo de tempo de Pedro é de 135 segundos. Agora nós temos como calcular a velocidade média de Pedro. Velocidade média de Pedro é o ΔS, o deslocamento escalar, dividido pelo intervalo de tempo. A distância já está em metros. Substituindo, ΔS é 117,45 metros e o tempo 135 segundos. Vamos fazer essa divisão, 117,45 dividido por 135. Uma vírgula, 2 casas decimais, coloca uma vírgula, completa com 2 zeros para igualar o número de casas decimais. Cortou a vírgula. Então ficou 11.745 dividido por 13.500. Como esse número é menor do que esse, põe um 0,8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0,
8 vezes 5 é 40, vai 4. 3 vezes 8 é 24, com 4, 28, vai 2. 1 vezes 8 é 8, com 2, 10. Subtraindo, 0, 5, 4. 8 para 17 é 9. Vai 1. 1 para 1, nada. Baixa mais um 0. 94.500 dividido por 13.500. 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 5 vezes 7 é 35. Vai 3. 3 vezes 7 é 21. Com 3, 24. Vai 2. 1 vezes 7 é 7. Com 2, 9. 94.500 menos 94.500. 0. Então deu 0,87. Então isso quer dizer que a velocidade média de Pedro é de 0,87 metros por segundo. Letra B. A distância percorrida por Paulo em metro. Então o tempo está em minuto e segundo. Vamos passar tudo para segundo, né? Já que a velocidade está em metro por segundo. 2 minutos e 25 segundos. Nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Então 2 minutos, 60 vezes 2 dá 120 segundos. Mais os 25 segundos. 120 com mais 25 é 145 segundos. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Multiplicando o meio pelos extremos, ΔS, que é a distância que ele está querendo calcular, é a velocidade média vezes ΔT. Então, ΔS vai ser a velocidade média de Paulo, que ele já deu na questão, 0,81, vezes o intervalo de tempo que nós calculamos, 145. Então, a distância percorrida por Paulo, falta apenas multiplicar 0,81 vezes 145. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8. Somando, 5, 4, 4 com mais 2, 6, com mais 1, 7. 8 mais 3, 11. 1 vírgula, 2 casas decimais, então tem que colocar 1 vírgula para deixar as 2 casas decimais. Deu 117,45. Então a distância percorrida por Paulo foi de 117,45 metros, que foi a mesma distância de Pedro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!